Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos dar uma olhada no que nós teremos na nossa aula. A aula 4, objeto de conhecimento, a geração de 1930, com detalhamento, escritores da segunda fase do modernismo brasileiro, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Então, veremos um pouquinho sobre esses escritores, qual foi a contribuição deles para a segunda fase do modernismo brasileiro. Então vamos à nossa aula. Então estamos falando sobre segunda fase do modernismo brasileiro, o que implica que tivemos uma primeira fase, e vocês já devem saber que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi definidora para entender, para compreender e colocar em prática um pouco do modernismo, que não foi bem recebido. Mas esse modernismo ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e vai dando origem a outros trabalhos e outros artistas que buscam utilizar aquilo que foi proposto nas suas obras. Observem então comigo sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. A segunda fase do modernismo brasileiro, ou segunda geração modernista no Brasil, é como ficou conhecido o período da literatura nacional, que foi de 30 a 45. E as obras dessa fase são caracterizadas pelo conflito existencial, além da crítica sociopolítica. Já existia isso numa primeira fase do modernismo brasileiro, mas essa crítica ela vai ganhando mais força a partir de agora. Surgiram em um contexto de crises políticas e sociais marcado pela ditadura de Vargas e pela Segunda Guerra Mundial, então um período de bastante tensão. E a gente precisa compreender alguns conceitos básicos e o contexto histórico em que esse movimento ele surge. Observem comigo. Segunda geração modernista, a gente vai pensar então de 30 a 45, que é esse período marcado por uma literatura mais engajada, com foco em temas sociais. Isso é bastante importante pensar nessa questão dos temas sociais, como a gente vai ver esse modernismo, essa geração de 30 vai se preocupar muito com questões principalmente vinculadas ao Nordeste brasileiro. A gente utiliza o termo romance de 30, que é usado para se referir aos romances produzidos nessa época, principalmente perto de 1930. Então a gente tem a Semana de Arte Moderna em 22, 30 vai amadurecendo um pouco e romances vão surgindo com uma outra pegada. Então abordavam questões como a seca, muito importante a gente pensar nessa ideia da seca, vamos falar sobre a miséria, a luta pela terra e as desigualdades sociais. O nosso contexto histórico, a gente tem a crise de 1929, que tem a ver com a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou a economia brasileira também. Os Estados Unidos teve um grande baque na sua Bolsa de Valores, e isso afeta a economia mundial e também a brasileira. Então, especialmente a exportação de café, gerando esse desemprego e uma instabilidade social, muitas incertezas e muita pobreza vão aparecer nesse período. A Revolução de 1930, de Getúlio Vargas, assumiu o poder, marcando aí o fim da República Velha e o início de um período de transformações políticas e sociais. Muitas transformações políticas e sociais no Brasil a ver com a Revolução. Como eu falei, né, muita pobreza vai acabar aparecendo no Brasil, principalmente na questão nordestina. Então a gente tem a seca, a miséria e desigualdades sociais no Nordeste que tornaram temas centrais na literatura da época. E a gente tem uma seca muito grande, um período de seca em que a chuva, muito importante para o desenvolvimento social, econômico dos nordestinos, não apareceu nesse ano de 1915, o que fez com que houve um fluxo muito grande dos retirantes, vamos falar sobre essa figura, para outras partes. Muita violência, muita morte, muita pobreza, infelizmente. Então nós temos influências internacionais. A literatura brasileira foi influenciada por movimentos como o realismo socialista e o existencialismo. Ou seja, aquilo que está sendo produzido no mundo, aquilo que está sendo produzido por artistas internacionais, também afeta o que vai ser produzido no Brasil. Afinal de contas, os artistas brasileiros leem esses outros autores e trazem para a realidade social, focando em aspectos sociais principalmente, e falando sobre um elemento de mais vulnerabilidade, que são os estados do Nordeste, perfeito? E as características da nossa segunda geração, nós temos aí o engajamento social, então os autores abordavam temas como seca, miséria,
luta pela terra e essas desigualdades sociais. Esse engajamento é muito importante para a gente compreender o modernismo da segunda geração. E um regionalismo crítico. A realidade do Nordeste foi retratada de forma realista e crítica, sem idealizações. Então a gente tinha escolas literárias, ali como o romantismo, que, embora tratassem de elementos da identidade nacional brasileira, tratavam de forma romantizada, ou seja, sem um tópico de crítica tão elaborada quanto vai ser no modernismo, em que esses elementos, a figura do nordestino, a figura do brasileiro trabalhador, ela vai ser problematizada. Na sequência, nós temos o psicologismo, que é a profundidade na análise psicológica dos personagens. Então a gente vai explorar os conflitos internos desses personagens. Tudo aquilo que eles estão sofrendo, que eles estão passando, como eles se sentem, às vezes de forma mais elaborada e às vezes de forma mais crua. Uma linguagem objetiva, que buscava atingir uma parcela mais significativa da população, então existia essa linguagem direta e sem excessos, focada na clareza e na precisão. O uso de palavras muito objetivas, de termos, trazendo essa realidade social da forma que eles imaginavam que ela deveria ser retratada. E dentro desse contexto, buscando representar principalmente essas figuras brasileiras que fazem parte de questões sociais muito complexas, que tem a ver com fome, com pobreza e com miséria, nós temos a figura dos retirantes. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, a gente precisa adentrar na figura dos retirantes, que são um tema central na literatura e na história do Nordeste brasileiro, especialmente em obras da segunda geração do modernismo, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz. Mas não só. Nós temos também na pintura, ao lado você vê algumas representações dos retirantes, de Cândido Portinari, um pintor que também trouxe essa realidade social a partir de um realismo também muito brutal, buscando a representação exata do que de fato era essa pobreza e essa miséria, também na pintura. O que, obviamente, o nosso foco é a literatura, mas é importante saber que o modernismo também foi um movimento que se expande para além dos livros. E aí a gente precisa pensar o que são essas figuras dos retirantes. A gente, então, está aqui nesse cenário buscando representar um pouco do que é a seca, o espaço nordestino. É claro que o Nordeste não é só miséria, principalmente hoje em dia, mas existia um tempo em que nós tínhamos esses cenários bastante áridos. Ainda há, óbvio, mas já há algum desenvolvimento social. A busca dessa representação era de algo que sempre foi muito mais brutal com aquela população. Então os retirantes são parte central dessa história do Nordeste brasileiro, do clima árido, como nós podemos observar, com essas casas mais humildes, esse solo que na verdade é muito fértil, mas depende muito da água. Então quando não chove, a secura faz com que as pessoas busquem outros espaços. E os retirantes faziam principalmente isso. São pessoas que deixam suas terras e comunidades no interior do Nordeste brasileiro, principalmente, especialmente durante períodos de seca prolongada em busca de melhores condições de vida. Elas buscavam melhores condições de vida. Imaginem você de pessoas que moraram muito tempo em alguma localidade, não houve seca prolongada, então elas conseguiam viver da sua subsistência, plantando. Só que quando a seca dura muito, como foi o ano de 1915, em que essas pessoas não têm água, não têm o que elas plantam, não têm o que elas fazem, elas precisam buscar outros espaços. Então a palavra retirante vem do verbo retirar, que nesse contexto significa sair ou migrar. Elas saem das suas localidades e vão para outras. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural ou migração forçada. Então essas pessoas elas eram obrigadas a sair da onde elas moravam em busca de melhores condições, lugares em que elas podiam se estabelecer, onde houvesse água, onde houvesse um mínimo necessário para a sua subsistência. E isso era um problema muito grande, porque esse deslocamento não é muito simples. Eram quilômetros e quilômetros. Você ia de uma cidade para outra. Então vocês imaginem a distância, muitos membros da família morriam, eram abandonados na beira da estrada e os outros que sobreviviam continuavam o seu caminho até encontrar alguma localidade em que podiam sobreviver. Óbvio que nos lugares que elas chegavam, elas também não eram bem recebidas geralmente, o que fazia com que os problemas continuassem de alguma forma. Isso é retratado principalmente no 15 da Raquel de Queiroz, que nós vamos comentar.
Então, falando um pouquinho da seca no Nordeste, nós temos aí o Nordeste brasileiro, é uma região marcada por ciclos de seca que podem durar anos. A falta de chuva torna a terra improdutiva, inviabilizando a agricultura e a criação de animais. Então, você não pode criar os animais, você não pode plantar, colher, e isso afeta aquelas populações. E a seca não é apenas um fenômeno natural, mas também um problema social e político, agravado pela falta de políticas públicas eficientes para lidar com a escassez de água. Por isso a revolta, muitas vezes, é dos intelectuais que sabiam que esses problemas ocorriam, muitos deles nordestinos ou que passaram pelo Nordeste e traziam isso como uma forma de crítica também. Consequências da seca, com a terra árida e a falta de recursos, muitas famílias perdem seus meios de subsistência. A fome, a sede e a miséria tornam-se insuportáveis, forçando as pessoas a abandonar suas casas e migrar para outras regiões. É justamente a figura aí dos retirantes. Quanto ao destino dos retirantes, geralmente migram para grandes cidades no Nordeste, como Fortaleza, Recife ou Salvador, ou para outras regiões do Brasil, como o Sudeste. Nas cidades enfrentam dificuldades para se estabelecer, como falta de emprego, moradia precária e discriminação. Então, chegar nesse espaço também era um problema quando havia essas questões de não serem bem recebidas, certo? E, obviamente, estamos falando sobre a figura dos retirantes, sobre a situação no Nordeste, as secas, e é preciso falar como isso foi apresentado nos textos literários. A começar por uma escritora prodígio, desde antes dos seus 20 anos já escreveu um dos maiores romances da literatura brasileira, ou no mínimo um dos mais importantes do romance de 30, que é a Raquel de Queiroz. Nascida em 1910, então 5 anos antes da Grande Seca de 1915, falecida ali em 2003, ela nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17 de novembro de 1910, então você tem aí o seu espaço de fala como nordestina e conhecedora dos problemas sociais da região. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 77, devido, obviamente, à sua grande importância e contribuição para a literatura brasileira. Além de escritora, foi jornalista, dramaturga e tradutora, com uma carreira literária que se estendeu por mais de 7 décadas. Teve uma infância marcada pela seca de 15, tema que influenciou sua obra mais famosa, que é o 15. E o 15 faz referência justamente a essa seca de 1915, né? Nas características literárias da nossa Raquel de Queiroz, a gente tem aí a linguagem simples e direta. Boa parte do romance de 30 terá essa característica. Utilizava uma linguagem clara e acessível, próximo da fala do povo, o que tornava suas obras fáceis de compreender e, ao mesmo tempo, profundas na temática, mas a linguagem também tentando se aproximar da linguagem do povo. Também teve o foco na realidade nordestina, suas obras vão retratar a vida nesse sertão, com ênfase nos problemas sociais, como a seca, a miséria e a migração forçada, principalmente aí na figura dos retirantes, como nós falamos. Nós temos personagens fortes e resilientes, né, para representar um pouco sobre a vontade de viver desses grupos. Então, os personagens de Raquel de Queiroz são marcados pela luta e pela resistência, representando a força do povo nordestino diante das adversidades. Bastante importante mostrar essa resiliência e essa vontade desses grupos sociais de sobreviverem nesses fluxos migratórios. Temos temas sociais e políticos. A autora abordava questões como a desigualdade social, a opressão das mulheres e a falta de políticas públicas para o Nordeste. Lembrando que é um período de instabilidade política muito grande, então o foco sempre se voltava para esses núcleos, como o Sudeste brasileiro e o Nordeste, e também o Norte ficavam apagados. É claro que boa parte das obras focam principalmente nos problemas sociais do Nordeste. Temos um regionalismo crítico, ao contrário do regionalismo romântico, que idealizava o sertão. A Raquel retratava a realidade de forma crua e crítica, sem romantismo. É bem realista numa pegada de querer transmitir de fato como eram aquelas situações. Não era idealizado. E nas suas principais obras, a gente tem aí a grande obra da Raquel de Queiroz, o 15, que é lá de 1930, e romance que retrata a seca de 1915 no Ceará. O próprio título vai trazer essa ideia de algo muito grande, né? O 15. Então,
Então mostra a luta pela sobrevivência e a migração forçada. Também temos João Miguel, de 32, a história de um homem simples que comete um crime passional, explorando temas como justiça e redenção. E o Memorial, de Maria Moura, já na década de 90, um romance que narra a vida de uma líder cangaceira misturando realidade e ficção. Então percebe-se aí um foco muito grande nesses temas nordestinos, buscando essas representações tanto dos espaços como das pessoas, dos grupos sociais que habitavam aqueles espaços e a vida que eles tinham tanto na miséria quanto na fartura, perfeito? O grande romance representativo do romance de 30 da Raquel de Queiroz é o 15. A gente tem no 15 uma obra definidora. Primeiro, é o primeiro romance da escritora Raquel de Queiroz. E é muito curioso, né? Ela escreveu ali quando ela tinha basicamente 20 anos de idade. O título já traz essa ideia de algo único, o 15, usa ali o artigo definido para destacar. Não fala sobre o ano de 1915. É o 15, o grande fenômeno, a grande seca, aquilo que marca. O título já dá esse destaque. O livro é considerado uma das obras mais importantes da literatura regionalista brasileira e aborda essa seca de 1915, né? Um dos períodos mais críticos de estiagem no Nordeste do Brasil. A gente teve muitos outros, óbvio que o mais próximo da Raquel era o de 1915, tendo ela nascido em 1910. Eu imagino que desde criança ela ouvia sobre esse fenômeno. Causou grande sofrimento e migração em massa da população rural, todos eles migrando ali para a capital. Enredo, a narrativa de O 15 se divide em duas linhas principais que vão se entrelaçando ao longo da história. Quais são elas? Eu tenho duas linhas ali na minha narrativa. Uma que foca na história de Conceição e Vicente, e essa Conceição é uma jovem professora que mora na cidade e tem uma visão mais moderna e crítica da vida. Então, ela observa aquilo que está acontecendo a partir de uma visão da capital. E o Vicente é um fazendeiro, primo de Conceição, que representa esse homem do campo, que é mais ligado às tradições e à luta pela sobrevivência. Esse contraponto entre eles, né? E a relação entre os dois reflete as diferenças entre o urbano e o rural, além de explorar questões como afeto, solidão e escolhas pessoais. Digamos que é uma parte mais voltada para o sentimento, sobre aquilo que você pensa e vive a partir de uma perspectiva um pouco mais privilegiada. É um pouco diferente da nossa segunda linha, que é a saga de Chico Bento e sua família. Chico Bento é um retirante, um homem pobre que tenta escapar da seca com sua família, enfrentando fome, miséria e a morte de entes queridos. Afinal de contas, né, nesse fluxo, a partir do lugar de origem até um que eles possam sobreviver, muita coisa acontece, muitas coisas afligem a família. E a sua jornada é um retrato comovente do sofrimento humano causado pela seca e pela falta de políticas públicas para ajudar os mais necessitados. Então há o contraponto desse núcleo voltado mais para a capital e um núcleo voltado mais para os retirantes, para essa figura das pessoas que buscam melhores condições de vida. Obviamente também trabalhando bastante sobre os conflitos internos, podem ser eles mais voltados para o aspecto sentimental, desenvolvimento pessoal, ou pode ser para aspectos mais cruéis, como a fome e a miséria. E a gente trouxe um trecho da obra para que a gente possa observar algumas características importantes da obra de Raquel de Queiroz. Observem comigo esse pequeno trecho aqui para mostrar um pouco como a linguagem é muito específica. Ela busca tanto trazer elementos regionais, assim como trazer uma certa coloquialidade para se aproximar do público. Então lá se tinha ficado o Josias na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados feita pelo pai. Então a gente tem esse personagem, o Josias, ele morre durante a travessia e a única coisa para lembrar dele é uma cova à beira da estrada com essa cruz improvisada. Afinal de contas, não tinham como levar o corpo para ser velado. Ele encontrava paz na morte se não conseguia chegar a um destino, né? Ficou em paz. Olha só esse elemento aí, desse ficou em paz, justamente para mostrar como a morte acaba sendo uma espécie de misericórdia nessa situação. Não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Imagine então a fome que essas pessoas sentiam nesses trajetos, né? Levavam uma quantidade minúscula de comida, que acabava muito rápido, obviamente, e precisavam sobreviver. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz.
É como se dissesse que, independentemente se no final das contas ele chegasse a um final feliz, nada garantia que ele não precisasse passar novamente em outra seca por esse trajeto e morrendo novamente não, né? Morrendo em um lugar parecido, numa situação idêntica. Então, uma realidade muito crua, muito cruel, muito objetiva para trazer justamente sobre esse elemento da morte, da fome, da miséria, que está ali representado no 15 da Raquel de Queiroz, muito atenta para os problemas sociais e muito sensível em relação à temática também. A Raquel de Queiroz apresenta essa simplicidade, essa linguagem mais próxima do cotidiano e uma complexidade no tema social, né, no que tange a essas temáticas que ela trazia para a sua obra. Em outra frente, com temáticas semelhantes, mas com outras abordagens, nós temos Graciliano Ramos, um dos escritores mais importantes do Brasil, nascido ali no século XIX, ainda em 1892, falecido em 1953. Ele nasceu em Quebrangulo, lá no Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Também nordestino, né? Teve uma infância difícil, marcada pela pobreza e pela seca. Então imagine também muito sensível à temática. Trabalhou como jornalista, professor e funcionário público antes de se dedicar integralmente à literatura. Foi preso durante o Estado Novo por suas posições políticas de esquerda, experiência que relatou em Memórias do Cárcere. Era acusado de comunista, né? Morreu no Rio de Janeiro em 20 de março de 53, deixando um legado literário de grande importância. Entre as características de Graciliano Ramos, a gente tem também essa linguagem seca e objetiva, que era conhecido por uma linguagem enxuta, direta, sem adornos ou excessos, conferia um tom de realismo e crueza às suas obras. Muitas vezes parecem violentas ou grosseiras demais, mas é justamente para mostrar esse lado cruel da humanidade. Uma profundidade psicológica, então seus personagens são marcados por conflitos internos complexos, explorando temas como a solidão, a angústia e a opressão. E aqui cabe um parêntese para falar sobre essa ideia dos personagens. No caso de Vidas Secas, a gente tem personagens humanos que são próximos de animais. Muitos atos deles são mais próximos de animais e a gente não vê muito sobre a psicologia deles. É quase como se eles se movessem por instinto. Já os animais, como a cachorra-baleia, são representados de forma mais humanizada. É uma forma dele trazer um pouco uma sátira ou uma crítica muito forte sobre como essas pessoas vivem como animais em algumas situações. E daí vem a crítica social e política de Graciliano Ramos, né? Abordava essas questões como a desigualdade social, exploração do trabalhador rural e opressão política, sempre com um olhar crítico e engajado. Então a gente tem nele um regionalismo crítico, que assim como na Raquel de Queiroz, retratava a realidade nordestina de forma realista e crítica, sem idealizações. Bastante forte isso no Romance de 1930. Nós temos a narrativa fragmentada, a gente tem um trecho aqui, outro ali, que vai moldando esse mosaico, né? Então, em obras como São Bernardo e Angústia, Graciliano utilizava uma narrativa não linear, com flashbacks e monólogos interiores que refletiam a complexidade psicológica dos personagens. Entre as suas principais obras, nós temos Vidas Secas, de 1938, romance que retrata a vida de uma família de retirantes no sertão nordestino, explorando a seca e a miséria. Como eu falei para vocês, né, a figura dos retirantes, vai aparecer bastante no romance de 1930. Afinal de contas, eles são uma figura extremamente importante para compreender os problemas sociais desses grupos do Nordeste, perfeito? Entre outras obras, nós temos São Bernardo, de 34, história de um homem rico e solitário que reflete sobre sua vida e suas escolhas, e Angústia, de 36, romance psicológico que mergulha nos conflitos internos de um personagem atormentado. E para compreender o próprio Graciliano Ramos, nós temos as Memórias do Cárcere, de 53, que é um relato autobiográfico, falando dele mesmo, né, sobre sua prisão durante o Estado Novo. E o nosso foco está talvez na sua obra mais conhecida e uma das mais importantes, que é Vidas Secas, que é um romance escrito por Graciliano Ramos, publicado em 1938. Nós temos essa ilustração da José Olímpio, muito bonita, inclusive, trazendo aí a figura do sertanejo com o espaço
atrás, que representa bastante a seca do Nordeste. E a obra é um dos maiores clássicos da literatura brasileira e um dos principais representantes do movimento regionalista do século XX, destacando por sua abordagem crua e realista da vida no sertão nordestino. Vai ser marcada pela seca, pela miséria e pela luta pela sobrevivência. Um pouco parecido, sim, com o 15, mas o foco é praticamente inteiro na vida dessa família que nós trataremos no enredo. Então vai narrar a história da família de retirantes sertanejos. Nós temos o Fabiano, a sua esposa Sinhá Vitória e os seus 2 filhos, que são representados como o filho mais novo e o filho mais velho. E a cachorra baleia. É curioso que os filhos não têm nome, mas a cachorra tem um nome. É a baleia, um nome bastante irônico, né? Um ser marinho no sertão. Já vemos aí então um pouquinho sobre o tom que o Graciliano Ramos dá às suas obras. Uma cachorra com o nome de um animal marinho no sertão. A família vive em constante deslocamento, fugindo da seca e da fome em busca de melhores condições de vida, como nós vimos que é característico dos retirantes. A narrativa não segue uma linearidade tradicional, sendo composta por capítulos que funcionam quase como contos independentes, mas que juntos constroem um retrato profundo da vida da família. Então a gente pode ter algo que se passa num tempo, outro que se passa no outro, meses antes, meses depois, e no final a gente junta tudo isso para entender um pouquinho. E entre os nossos personagens principais, temos alguns personagens, mas principalmente o foco é na família de retirantes. O Fabiano, que é um vaqueiro rude e analfabeto, ele chega a ser cruel com os filhos, com a esposa, em função da sua posição, né? A crueza, o quanto a vida o maltratou. Representa esse homem do sertão, subjugado pela natureza e pelas estruturas sociais. Então ele é tão maltratado pelo espaço quanto por posições sociais hierárquicas, policiais, políticos. E ele luta para sustentar a família, mas é frequentemente humilhado e explorado. Temos assim a Vitória, que é a esposa de Fabiano, que é uma mulher forte e resiliente, que sonha com uma vida melhor, mas se vê presa à realidade cruel do sertão. Nós temos os filhos, crianças que crescem em meio à miséria, sem acesso à educação ou a perspectivas de futuro. E um dos personagens mais importantes, que é a cachorra-baleia, a cachorra da família, que apesar de ser um animal, é humanizada na narrativa e representa a lealdade e a sobrevivência. A baleia, inclusive, falece na obra e tem um capítulo todo dedicado a ela, que humaniza bastante a figura, como se ela fosse uma integrante da família, e uma integrante da família que pensa até mais que os seus donos. E a gente trouxe um trecho da obra para tentar entender um pouquinho sobre a narrativa de Graciliano Ramos. Observem comigo, o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Nossa, que cru. Exatamente, é objetivo, é cru, é cruel até, né? Nós temos aí uma criança morrendo de fome e o pai não sabe o que fazer. Ele quer que ele se mexa, que ele ande, porque eles precisam chegar no lugar para sobreviver. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Então, o Fabiano, esse homem rude, que sofre e queria que alguém pagasse pelaquilo que ele sofre. Ele não sabe a quem culpar, mas ele queria ter alguém para culpar. A seca aparecia-lhe como um fato necessário. E a obstinação da criança irritava-o. Ela não consegue se mexer porque ela está com fome, né? Mas ele não quer entender isso. Ele quer que se faça, que ele ande. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. E o vaqueiro precisava chegar, só não sabia aonde. Bem representativo da situação dos próprios retirantes, que buscam melhores condições de vida. Eles não sabem onde vão parar, eles não sabem onde vão encontrar, mas eles seguem em marcha firme, em busca dessas melhores condições, em busca de um lugar em que elas possam sobreviver. E a gente viu um pouco disso tanto na Raquel de Queiroz quanto no Graciliano Ramos. Esses dois nomes extremamente importantes para o romance de 30, faz parte ali da segunda geração do modernismo brasileiro, um modernismo que vai amadurecendo a partir de 1922 e vai focando cada vez mais em grupos distintos da identidade nacional brasileira e em situações sociais
que eles querem, precisam problematizar na sua arte, na sua literatura. Perfeito? Espero que tenham gostado. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.